Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor o tema de família no direito civil, eu decidi dividir em 3 blocos. No primeiro, vamos conversar sobre conceitos e princípios da família, além de falar sobre casamento e união estável. Então, vamos começar pelo básico. Quando falamos em família, você já parou para pensar que ela não é só pai, mãe e filhos? A Constituição protege a família como núcleo fundamental da sociedade. Mas isso não significa que só exista um tipo de família. Qualquer arranjo familiar que tenha vínculo afetivo e convivência pode ser protegido pela lei. Por exemplo, imagina um casal que decide morar junto, cuidar dos filhos e da casa, mesmo sem casar no cartório. A lei reconhece essa união como união estável. Isso quer dizer que eles têm direitos semelhantes aos de um casal casado, como pensão e divisão de bens. Viu só? A lei está preocupada em proteger a convivência e os vínculos, e não apenas os papéis formais. Falando em casamento, ele é a união formalizada entre duas pessoas, com direitos e deveres claros. Mas não é só sobre afeto. Também envolve responsabilidades econômicas e patrimoniais. E é aí que entra o regime de bens. Já ouviu falar? Ele define como os bens do casal vão ser administrados durante a união e em caso de separação. Por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, os bens comprados depois do casamento pertencem ao casal, mas o que cada um já tinha antes continua sendo individual. Já na separação total, cada um mantém o que conquistou sozinho. Então, se um casal compra um carro durante o casamento, no regime parcial ele pode ser dividido. No regime total, continua sendo do comprador. Fácil de entender, não é? E sobre a união estável? Ela acontece quando duas pessoas vivem juntas como se fossem casadas, de forma contínua e pública, com a intenção de formar família. A diferença é que não precisa de formalidade no início, mas dá para formalizar depois e garantir todos os direitos. Por exemplo, um casal que mora junto há 5 anos decide registrar a união para facilitar questões de herança ou de plano de saúde. Assim, tudo fica mais seguro juridicamente. Então, neste primeiro bloco, é importante ficar claro que família, casamento e união estável estão conectados, mas não são a mesma coisa. A família é o núcleo social protegido, o casamento é a formalização legal, e a união estável é a proteção da convivência afetiva sem precisar registrar imediatamente. No próximo bloco, vamos mergulhar nos regimes de bens de forma mais detalhada, nos princípios do direito de família e como eles impactam o nosso dia a dia. Fica comigo que a gente vai entender tudo de maneira prática e direta. No primeiro bloco, a gente já falou sobre conceitos de família, casamento e união estável. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nos regimes de bens, nos princípios do direito de família e como tudo isso se aplica no dia a dia. Vamos começar pelos regimes de bens. Lembra que eles definem como os bens do casal vão ser administrados durante a união e, se necessário, na separação. Escolher o regime é como planejar a vida juntos, protegendo o que cada um conquistou. No regime de comunhão parcial de bens, tudo o que cada um já tinha antes do casamento continua individual, mas tudo o que for adquirido depois passa a ser do casal. Por exemplo, imagina que você tinha um apartamento antes de casar. Seu cônjuge tinha um carro e juntos vocês compram uma casa. A casa passa a ser de vocês dois, mas o apartamento e o carro continuam sendo de cada um. Consegue visualizar isso? No regime de comunhão universal de bens, tudo se comunica, inclusive bens adquiridos antes do casamento. Então, se um dos cônjuges recebeu uma herança, ela passa a ser do casal. Por isso, é muito importante pensar antes de escolher esse regime. Já no regime de separação total de bens, cada um mantém o que conquistou, e o que for adquirido individualmente continua sendo de cada um. É como ter duas caixinhas separadas, sem mistura. Esse regime é muito usado quando um dos cônjuges já tem bens importantes ou negócios próprios antes do casamento. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios do direito de família. Um dos mais importantes é o da afetividade. A lei entende que os vínculos familiares não dependem só da formalidade, mas também da convivência e do cuidado entre as pessoas.
Outro princípio é a solidariedade familiar, que impõe deveres de assistência e proteção. Por exemplo, pais devem cuidar dos filhos, e os filhos têm dever de respeito e, em alguns casos, de sustento. Também temos o princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta todas as relações familiares. Isso quer dizer que decisões sobre guarda, visitas ou separação sempre precisam considerar o respeito e o bem-estar de todos. Por exemplo, se pais se separam, a guarda compartilhada deve priorizar o interesse da criança e não apenas o que os adultos querem. Consegue imaginar como isso funciona no dia a dia? Falando em separação e divórcio, esses são os processos que dissolvem a união, seja ela formal ou estável. Hoje, a lei permite o divórcio direto, sem precisar passar pela separação primeiro. Durante esse processo, todos os direitos relacionados à guarda dos filhos, pensão e divisão de bens devem ser respeitados. Então, neste bloco, a ideia é que você veja como os regimes de bens impactam a vida do casal, como os princípios do direito de família guiam decisões no dia a dia e como separação e divórcio entram nesse contexto. No próximo bloco, vamos concluir o tema falando sobre guarda, tutela, adoção e responsabilidades dos pais, conectando tudo o que vimos até agora com exemplos práticos que você pode encontrar na vida real. Chegamos ao nosso último bloco sobre família no direito civil. Até aqui, a gente já conversou sobre conceitos de família, casamento, união estável, regimes de bens e princípios que orientam essas relações. Agora, vamos fechar falando sobre guarda, tutela, adoção e as responsabilidades dos pais, conectando tudo o que vimos com situações práticas do dia a dia. Vamos começar pela guarda. Você já parou para pensar como é importante definir claramente quem vai cuidar dos filhos quando os pais se separam? A lei estabelece que a guarda deve priorizar sempre o bem-estar da criança ou do adolescente. E não é só decidir com quem ela vai morar, mas também definir quem vai tomar decisões sobre educação, saúde e rotina. Por exemplo, em uma guarda compartilhada, os dois pais participam da vida dos filhos, decidem juntos sobre escola, consultas médicas e até lazer, e dividem o tempo de convivência. Consegue imaginar como isso funciona na prática? Falando agora sobre tutela, ela aparece quando alguém precisa cuidar de uma pessoa que não tem capacidade para se proteger sozinha, como crianças menores de idade que não têm pais ou adultos que, por algum motivo, não podem cuidar de si mesmos. Um exemplo do dia a dia, imagine uma criança que perdeu os pais e passa a morar com um tio ou uma tia. Esse familiar assume a tutela, garantindo proteção, educação e cuidados essenciais. Outro ponto muito importante é a adoção. Diferente da tutela, a adoção cria um vínculo completo de filiação, igual ao de um filho biológico. Ela é pensada para proteger o interesse da criança, buscando estabilidade e segurança emocional. Por exemplo, quando uma família decide adotar uma criança de um orfanato, a partir do momento da adoção, essa criança passa a ter os mesmos direitos que qualquer filho biológico, inclusive direitos de herança e proteção familiar. Percebe como isso faz diferença na vida da criança? E, por fim, vamos falar sobre as responsabilidades dos pais. Elas não se limitam apenas à alimentação e educação. Pais também precisam cuidar do bem-estar emocional, da saúde, da segurança e até das oportunidades de lazer dos filhos. Por exemplo, garantir que a criança tenha acesso à escola, consultas médicas, momentos de diversão e apoio emocional faz parte do dever de cuidado. O direito de família entende que essas responsabilidades são essenciais para proteger crianças e adolescentes. Então, ao longo desses 3 blocos, vimos que o direito de família não é só sobre regras, mas sobre pessoas, relações afetivas e proteção de quem mais precisa. Desde casamento e união estável, passando pelos regimes de bens, princípios, separação e divórcio, até guarda, tutela e adoção, tudo tem o objetivo de garantir segurança, equilíbrio e respeito dentro das relações familiares. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.